Amados, nenhuma humanidade pertencente aos mundos de provas e expiações sobreviveria com suas leis próprias se não houvesse leis naturais da criação dos mundos, também chamadas de leis morais. A criação divina jamais cessa. Ela evolui porque segue as normas ditadas pelo seu Criador. Todas as experiências que as almas precisam adquirir acontecem em inúmeros universos, com suas galáxias, estrelas e planetas, seguindo aquilo que se chama de ascensão. Quando comparamos o planeta Terra com uma escola, não é uma metáfora, mas uma forma de entender melhor como ocorre o aprendizado das almas encarnadas aqui, pois são submetidas ao véu do esquecimento. Não lembrando mais quem verdadeiramente são, o aprendizado é obtido através das sucessivas reencarnações, sendo cada uma como se fosse única. Assim, sempre há oportunidades, pois mesmo que a alma falhe, terá chances mais adiante. São as leis que regem, os universos que definem o currículo de cada escola de almas. Elas são soberanas e não dependem das leis locais, criadas pelas próprias humanidades, de cada planeta ou de cada estrela. Aqui na Terra há leis divinas específicas, adequadas para a humanidade terrena. Elas são definidas como leis morais. Isso nos faz entender o que significa moralidade e imoralidade. São essas leis que definirão quem está pronto para fazer sua ascensão ou não. Mesmo que cada ser humano esteja sujeito às leis dos homens, elas pouco interferem perante as leis maiores. Desde que surgiram os cargos de comando neste planeta, tais comandantes se cercaram de certas normas, não propriamente para organizar o povo, mas para se garantir em seus postos. As leis e seus códigos podem até dar alguma direção aos comportamentos da coletividade, mas nunca lhe garantiram de fato seus direitos. Agora, no momento em que todos poderão conhecer a verdade e suas revelações, toda a humanidade verá quem de fato a governou por todos os tempos. Quando lembramos da famosa frase, e conhecereis a verdade e ela vos libertará, temos a certeza de que tais revelações estão em curso agora. Nunca na história estas evidências foram tão claras. Hoje, à luz do dia, todos já percebem que as leis humanas beneficiam primeiro aqueles que as criaram. Quantas vezes já vimos certas personalidades ostentando posições e ganhos estratosféricos sem se sentirem injustas, pois justificam tais situações como dentro da lei. Sim, dentro da lei que eles mesmos criaram para se beneficiar. Temos o caso dos altos salários, altas aposentadorias e uma infinidade de mordomias, sempre oferecidos para um punhado de beneficiários que, na maioria das vezes, nada fizeram por merecer. Mas erguem a cabeça e batem na mesa dizendo que é legal, pois a lei assim o permite. Sim, é legal perante a lei dos homens, mas é imoral perante as leis morais. Lembrando sempre que não serão as leis dos homens que darão o salvo-conduto para uma alma ascensionar. Tudo foi permitido nesta escola de almas, mas somente aqueles que entenderam e praticaram as leis maiores serão de fato aprovados. De nada adiantará dizer quem foi enquanto encarnado, mas como praticou essas leis divinas. De nada adiantará dizer que seguiu as leis dos homens, pois elas sempre estarão sujeitas às leis superiores. Ninguém consegue enganar aquilo que está impresso na criação dos mundos. Escrevi num texto antigo que existe uma biblioteca no Sol central Alcíone, nas Pleiades, onde está o registro de cada alma encarnada na Terra.
desde sua primeira encarnação aqui até o momento presente. Todos os minutos e segundos, tanto enquanto encarnado como no período entre vidas, ou seja, no astral da Terra, no além-túmulo. Até os pensamentos e as intenções de cada um estão lá registrados. Então, como alguém poderá burlar tais leis? Também já escrevi antes que o universo sabe onde cada um está. Sabe o endereço de cada alma encarnada, tanto nesta existência atual como nas existências anteriores. Não haverá enganos dentro de tais leis. Não haverá ninguém com mais ou menos autoridade na hora de aplicá-las. Será um momento grandioso, mas acima de tudo, de verdadeira justiça. De nada adiantará a justificativa de que as leis humanas o permitiam, não somente nos salários, mas em todas as atividades conhecidas, em todos os atos praticados, em todas as demandas encaminhadas, nos negócios ilícitos, nas mentiras, na desinformação, no interesse pessoal, em detrimento do interesse coletivo, na competição desleal, na escravidão pelo trabalho e pela dívida, no lucro fácil. Enfim, a lista seria enorme. Os julgadores de hoje serão os réus amanhã. Por isso, ouvimos desde criança que a lei divina tarda, mas não falha. Nada mais verdadeiro e lógico. Aprender as lições numa escola de almas inclui, com certeza, praticar as leis morais. Ninguém vai fugir do juízo final. Ninguém pode fugir de si mesmo. Ou seja, de sua consciência. Pois somos uma consciência. Será essa consciência que poderá ascensionar agora ou não? Os tempos são chegados. E os donos do poder sobre a humanidade estão com medo, sabem que seu tempo chegou. Mas sabem também que falharam perante as leis morais, e isso traz desespero agora. Não há onde se esconder, nem para onde fugir, pois ninguém foge de si mesmo. Não adiantará em nada tentar implantar ditaduras para se proteger, pois não serão as leis dos homens que os julgarão, mas sim as leis morais que regem os mundos. Triste fim para aqueles que se achavam de fato invencíveis. O universo gira em sua espiral e este ciclo também se fecha aqui na Terra. A era da luz finalmente está entre nós. Já podemos sentir os primeiros raios do seu alvorecer. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.